Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Hoje vamos falar sobre um tema que toca o coração de muitas pessoas, que gera dúvidas profundas e que merece ser tratado com todo o respeito, toda a caridade e toda a luz que a doutrina espírita pode nos oferecer. Estamos falando sobre aborto e reencarnação, segundo os ensinamentos trazidos por Chico Xavier, esse mensageiro luminoso que dedicou sua vida inteira ao esclarecimento e ao consolo das almas. Quantas pessoas carregam no peito o peso de uma decisão tomada no passado? Quantas mães, quantos pais vivem atormentados pela dúvida? O que aconteceu com aquela alma que não pôde nascer? Essa pergunta ecoa no silêncio da madrugada, no momento da prece, no instante em que a consciência nos confronta com nossas escolhas. E é justamente para iluminar esse caminho tão delicado que recorremos aos ensinamentos deixados por Chico Xavier, por Emmanuel e pela espiritualidade superior. O aborto, segundo a visão espírita, não é apenas uma questão médica ou legal. É, antes de tudo, uma questão espiritual que envolve vidas, destinos, compromissos assumidos antes mesmo do nascimento. Quando uma alma se prepara para reencarnar, ela traz consigo um planejamento, um projeto de vida elaborado com a ajuda de mentores espirituais. Essa alma escolheu aquela família, aquele momento, aquelas condições porque viu neles a oportunidade de evoluir, de resgatar débitos, de aprender lições essenciais para seu crescimento. Chico Xavier, em sua sabedoria e sensibilidade ímpar, sempre tratou esse assunto com muito cuidado. Em uma entrevista concedida à Folha Espírita, em novembro de 1988, quando questionado sobre um medicamento abortivo que estava sendo utilizado na China, Chico nos trouxe uma reflexão profunda. Ele disse: "Sempre que faço qualquer referência ao aborto, lembro-me da utilidade do anticoncepcional como elemento de socorro às necessidades do casal." Vejam que interessante, meus irmãos. Chico não condenava as pessoas. Ele entendia as dificuldades, as limitações, as circunstâncias difíceis que muitos casais enfrentam. Mas ele apontava para uma alternativa: a prevenção através dos métodos anticoncepcionais. Chico continuou dizendo: "Se minha mãe, quando me esperava, repleta de doenças, quisesse me expulsar, não sei o que seria de mim. Se há o anticoncepcional, por que teremos de promover a morte de criaturas nascituras ou em formação?" Essas palavras tocam o âmago da questão. Chico Xavier nasceu em meio a grandes dificuldades. Sua mãe, Maria João de Deus, era uma mulher pobre, doente, que sofria intensamente. Mas ela permitiu que aquela alma viesse ao mundo. E que alma! Chico tornou-se um dos maiores médiuns da história, consolou milhões de pessoas, psicografou mais de 400 livros, foi um exemplo vivo de caridade e amor ao próximo. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem está tocando seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, a luz do bem se espalha para mais pessoas que também buscam compreensão e paz espiritual. Agora, vamos compreender o que acontece do ponto de vista espiritual quando ocorre um aborto. A doutrina espírita nos ensina que a vida começa no momento da concepção. Naquele instante, já existe uma alma ligada àquele corpo em formação. Essa ligação pode ser mais ou menos intensa dependendo do estágio da gestação, mas ela existe. E quando ocorre a interrupção dessa gestação, seja por aborto provocado ou espontâneo, essa alma retorna ao mundo espiritual. Mas aqui surge uma pergunta crucial: o que sente essa alma? Como ela reage? Qual o seu destino após o aborto? Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, nos esclarece que isso depende muito das condições mentais e das conquistas evolutivas daquele espírito. Existem espíritos que, ao retornarem ao plano espiritual após um aborto, ficam tomados pela revolta, pela mágoa, pelo sentimento de injustiça.
Esses espíritos, ainda presos a vibrações inferiores, podem recusar o auxílio dos benfeitores espirituais e, movidos pela ideia de vingança, passam a obsediar as mães, os pais ou os profissionais que participaram daquele ato. É uma situação dolorosa, meus irmãos, tanto para o espírito que não pôde nascer, quanto para aqueles que tomaram aquela decisão. Por isso é tão importante compreendermos que nossas ações têm consequências não apenas no plano material, mas também no plano espiritual. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas para esclarecer, para alertar, para oferecer a luz do conhecimento que nos ajuda a tomar decisões mais sábias e mais amorosas. Porém, nem todos os espíritos reagem com revolta. Muitos, apesar da situação dolorosa que enfrentaram, retornam às colônias espirituais, onde são acolhidos com amor e dedicação pelos benfeitores. Esses espíritos passam por tratamentos intensivos, recebem orientações, são confortados e preparados para aguardarem uma nova oportunidade de reencarne. A misericórdia divina jamais abandona uma alma, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. E se você deseja fortalecer sua fé, lembre-se que na descrição deste vídeo há links de livros que podem iluminar seus estudos e suas preces diárias. Chico Xavier, em outro momento registrado no livro Chico Xavier Mandato de Amor, foi novamente questionado sobre o aborto. E ele respondeu: o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Vejam a clareza, a objetividade e, ao mesmo tempo, a compaixão nas palavras de Chico. Ele não atacava ninguém. Ele apenas apontava para a incoerência de promovermos o aborto quando temos à disposição métodos preventivos que evitam essa situação tão delicada. Chico continuou sua reflexão dizendo: isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. Aqui está um ponto fundamental da visão espírita. A vida é sagrada. Ela não nos pertence. Somos apenas administradores temporários desse presente divino. Não temos o direito de interrompê-la, seja na nossa própria existência, através do suicídio, seja na vida de um ser que está por nascer. Mas Chico, sempre equilibrado, sempre ponderado, reconhecia que existem situações extremas. Ele mencionou o aborto terapêutico, aquele realizado quando a vida materna está em risco grave. Nesse caso, a doutrina espírita compreende que estamos diante de um dilema entre duas vidas, e a preservação da mãe pode ser considerada quando não há outra alternativa médica possível. Mesmo assim, trata-se de uma situação excepcional, jamais uma regra ou uma banalização do ato. O que Chico Xavier nos ensina é que precisamos ter responsabilidade. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que é natural e compreensível, que o façam de forma consciente, utilizando os recursos anticoncepcionais disponíveis. Assim, evitamos criar situações dramáticas que trarão sofrimento para todos os envolvidos, tanto no plano material quanto no espiritual. E aqui chegamos a um ponto que precisa ser dito com toda a clareza e todo o amor. Para aqueles que já passaram por essa experiência, para aquelas mães e aqueles pais que carregam no coração a dor de um aborto realizado no passado, saibam que não estamos aqui para condená-los. Muito pelo contrário. Estamos aqui para oferecer esperança, para mostrar que a misericórdia divina é infinita e que sempre há um caminho de reparação, de renovação, de recomeço. Emmanuel nos diz algo muito importante.
Não devemos nos esquecer que em cada dia refazemos nossos destinos e por mais que tenhamos cometido faltas, o Evangelho do Cristo se desdobra diante de nós com suas imensas possibilidades de redenção. Que palavras reconfortantes, meus irmãos. Não importa o que fizemos no passado, o que importa é o que faremos a partir de agora. Cada dia é uma nova oportunidade de nos transformarmos, de aprendermos, de evoluirmos. Se você passou por essa situação, o primeiro passo é não se afundar na culpa paralisante. A culpa que apenas nos imobiliza não serve ao propósito evolutivo. O que precisamos é do arrependimento sincero, aquele que nos move à transformação. Ore por aquela alma que não pôde nascer. Converse com ela em pensamento, peça perdão, explique suas razões, suas dificuldades, seus medos. As almas compreendem muito mais do que imaginamos. E se houver sinceridade no coração, se houver o propósito genuíno de reparação, essa alma poderá até mesmo retornar ao seu convívio em outra oportunidade, em outras circunstâncias mais favoráveis. A doutrina espírita nos mostra que os laços de amor verdadeiro são indestrutíveis. Aquela criança que não pôde nascer pode retornar como outro filho, como um neto, como um sobrinho, porque os vínculos afetivos transcendem as barreiras da carne. A vida continua, o amor permanece, e a evolução segue seu curso, oferecendo sempre novas chances para que possamos acertar aquilo que erramos, para que possamos aprender aquilo que ainda não compreendemos. Por isso, meus queridos irmãos, é fundamental que tratemos esse tema com seriedade, mas também com compaixão. Não podemos ser levianos e tratar o aborto como um método contraceptivo comum. Isso seria uma grave irresponsabilidade espiritual. Mas também não podemos ser cruéis e impiedosos com aqueles que, por fragilidade, por desespero, por falta de conhecimento, tomaram essa decisão e hoje sofrem as consequências morais e espirituais de seus atos. O caminho é o do esclarecimento, da prevenção, da responsabilidade e, quando necessário, da reparação amorosa. Chico Xavier nos deixou um legado imenso de ensinamentos. Ele sempre nos convidou a pensar com o coração, a agir com a razão e a amar sem condições. Ele nos mostrou que é possível enfrentar os temas mais difíceis da existência humana sem perder a ternura, sem abandonar a caridade, sem esquecer que todos nós somos espíritos imperfeitos em processo de aprendizado. Que possamos refletir profundamente sobre essas questões, que possamos valorizar cada vida que chega até nós, que possamos usar os recursos que a ciência nos oferece de forma consciente e responsável, e que possamos, acima de tudo, nos perdoar quando erramos e seguir em frente com o firme propósito de fazer melhor daqui para frente. A reencarnação nos ensina que temos muitas oportunidades. A lei do amor nos mostra que nunca é tarde para recomeçar. E a misericórdia divina nos acolhe sempre, não importa quão longe tenhamos nos afastado do caminho da luz. O importante é não desistir, não se entregar ao desespero, não se deixar vencer pela culpa estéril. O importante é levantar, seguir caminhando e fazer de cada dia uma oportunidade de crescimento, de reparação e de amor. Meu irmão, minha irmã, que esta mensagem tenha chegado ao seu coração e tenha trazido algum consolo, algum esclarecimento, alguma paz. Que você possa compreender que não estamos sós nesta jornada terrestre. Estamos amparados pela espiritualidade superior, estamos protegidos pelo amor infinito do Criador. Estamos guiados pelos ensinamentos eternos do Cristo. E se esta reflexão tocou sua alma, compartilhe com outras pessoas que também precisam dessa luz. Vamos espalhar o conhecimento, vamos semear o amor, vamos construir juntos um mundo mais consciente, mais fraterno, mais compassivo. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Paz e luz.